Cara, eu escrevi muita coisa. Eu me dediquei muito pra esse vídeo. Muito. Na realidade, assim... Ó lá, troquei de Moleskine já, viu? Fefa me deu esse aqui. Eu já tinha algumas coisas anotadas. E aí eu dei continuidade, mas tem muitas páginas pra gente preencher. Então vamos fechar. Continua do mesmo jeito. Muda nada. Nada, bebê. Não tem nada pra esconder de vocês, não. Não tem nada. Gente, eu tenho abominação de boca seca. Real. Não dá. Bora. Bora, porque o papo de hoje, cara, tá incrível. Tá incrível, pelo menos eu acho. Quem não achar, sai do vídeo, tá? A gente vai falar do que assombra todos os seres humanos dessa terra, que é o medo. E eu não posso dizer que esse conteúdo foram só nas minhas leituras, senão eu estaria sendo muito ignorante. Mas hoje, de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, eu escutei um podcast que chama Tá Podendo Falar? É esse aqui. E aí o episódio era sobre medo. O nome do episódio é Dançando com o Medo. E eu vou deixar o link aqui na descrição sobre este podcast, porque eu acho que vale muito a pena. E não só por esse tema em específico, mas o podcast por si só é muito bom. E o assunto é sobre medo, certo? E eu já começo com uma pergunta. Qual medo te paralisa? Eu entendi nesse podcast que existem 2 tipos de medo que eu não tinha parado para pensar. São 2 estados de medo. O medo funcional, que é aquele que te protege. É o medo quando você, sei lá, você tá numa floresta, você vê um leão e você automaticamente fica com medo. Isso gera dopamina e adrenalina dentro do seu organismo e você consegue ter uma resposta rápida àquela situação para se proteger. Isso é um medo funcional. Agora existe o medo desfuncional, que é o medo que te paralisa. Que ele não é um medo de sobrevivência, são medos que nós criamos na nossa linda cabecinha e a gente dita a nossa vida em torno daquilo. Então, quando você vive num medo disfuncional, você se agarra às coisas da vida. Você se agarra às coisas que falam por aí. E o que eu quero dizer por isso é, as pessoas, elas criam coisas, elas criam verdades. Bota essa verdade em aspas. Sobre circunstâncias, sobre situações, sobre qualquer coisa que seja. E quando você tá vivendo um medo disfuncional, você vive agarrado a tudo isso. Você fica acreditando nessa ladainha toda. E eu vou começar a dissertar um pouco aqui. Eu conectei o que eu escutei nesse podcast com o último livro, que é uma bomba de insight total. E eu não sei se eu estou preparada para falar sobre, num contexto, assim, mais profundo. Então eu vou pegar só pequenas partes para linkar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que é o livro do Quinto Compromisso, do Dom Miguel Ruiz, que é o pai, e o Dom José Ruiz, que é o filho. O Quinto Compromisso, obviamente, existem 4 anteriores a este. Então, os 4 compromissos é o primeiro livro que o Dom Miguel, que é o pai, elaborou, e aí o 5º compromisso foi o filho. Então, assim, o livro da filosofia tolteca. Um guia prático para o autodomínio. Recomendo muito. Posso deixar o link aqui embaixo também, se eu tiver a consciência de pegar ele depois. Só uma observação. Fazer isso, tomar um vinho e dissertar sobre as coisas malucas que passam na minha cabeça é uma das coisas que eu mais gosto. Se você não faz, eu recomendaria fortemente.
Bom, então eu juntei coisas desse livro que fazem total conexão com o que a gente vai falar. Vamos recapitular. O medo disfuncional faz com que você acredite nas coisas que os outros seres humanos estão criando. Agora eu vou profundo, foca. Nós, seres humanos, criamos toda a simbologia que existe hoje. E por simbologia, eu quero dizer palavras, contexto, frases. Certas coisas, elas são concretas, elas são verdadeiras. Vou dar um exemplo prático para a gente conseguir entender. Uma árvore, ela é real e não há o que discutir. Ela existe, ela é física, você pode tocar, ela tá ali e ponto. Se eu vejo uma árvore no meu caminho e eu falo pra você, bebê, olha, fulano, passei por uma árvore linda e ela tinha suas folhas largas e o tronco dela não era de uma estatura média e ela tinha um ramo que assim assado e tal. E você passa por essa mesma árvore minutos depois. Essa árvore, sim, pode parecer tudo que eu falei, como pode não parecer, certo? Porque todas essas outras coisas que eu coloquei na árvore são pontos de vista meu. Eu acho que ela tem uma estatura média, eu acho que as folhas são largas, eu acho que o tronco dela é fino ou grosso ou o que quer que seja. Isso é um ponto de vista meu, exclusivo. E eu dei esse exemplo da árvore, mas nós fazemos isso com tudo. Nós fazemos isso com a atitude de alguma pessoa. Ai, a pessoa do meu trabalho, fulano de X, de Y, falou isso do outro. Nossa, como ele é cruel. Nossa, como ele é egoísta. Nossa, como ele é... E quando você passa a mensagem pra alguém, você tá passando a sua opinião. O que você acha. Você acha isso diante das crenças que você criou, que foram imputadas dentro da sua cabeça desde pequeno. Ai, meu Deus, esse assunto não é fácil. Se você não tá acompanhando, fica aqui que você vai entender. Vai, eu prometo. Tudo começa a fazer sentido. Então, toda a simbologia, ela foi criada para que os seres humanos possam se comunicar. A gente precisa se comunicar com os outros. Essa é a nossa vantagem comparado às outras espécies. A gente se comunica por palavras, né? Só que não significa que aquilo que tá aí na vida, os textos, as filosofias, as religiões, as crenças, não significam que elas são verdadeiras. Isso foi alguém que colocou, criou aquilo como verdade, e nós, pobres, estamos nos apegando a isso e tomando isso como verdade. Tá bom? Vamos fechar esse ponto aqui. E sabe por que a gente tem que criar essas verdades? Que a verdade vira uma cultura, vira uma filosofia, vira um estilo de vida, vira uma política. Sabe por que a gente cria isso? Porque é assim que a gente consegue justificar as coisas. O ser humano tem isso, a gente precisa justificar tudo. A gente tem que justificar por que a gente veio aqui, a gente tem que justificar por que aquilo é bonito, justificar porque é feio, porque é grande, tudo. Porque que o meu ponto de vista é mais interessante do que o seu. E nós buscamos explicação em todas as coisas. E tem coisas que não tem explicação. Não tem. Não tem como a gente... Não tem texto que interprete a verdade. A verdade nua e crua. E por si só. Ela nada mais é o que está dentro de você. Essa é a verdade. A verdade é o que você vive aqui dentro. É a sua essência. É a sua alma. Essa é a verdade. E a gente não precisa ficar tentando explicar ela, não. Então, tudo isso que a gente cria o tempo todo, além da gente ter que justificar, tem que dar sentido à nossa vida. E é por isso que a gente fica o tempo todo criando
as palavras, os símbolos, para que a gente consiga criar um contexto, para que a gente consiga dissertar o contexto sobre aquilo. E muitas vezes para tentar convencer o outro. Então, nunca se esqueça. Toda verdade é o ponto de vista de alguém. O medo que nós temos, que a gente vive, é um medo motivacional. O que isso quer dizer? Que nós somos o tempo todo movidos pelo medo. A gente vive com medo de não agradar, medo de perder, medo de ganhar. A gente tá com medo o tempo todo. E aí a gente vive. Então é isso que nos motiva a viver. Isso não é uma loucura? Até quando a gente vai viver nisso? E aí, achei muito legal que foi separado 5 tipos de medo, que são os medos que mais vivem dentro das pessoas. São os medos que as pessoas mais têm. Vamos pro primeiro. Esse é o clássico. Medo de morrer. Pode parecer besteira, mas eu acho que ele é o vencedor. Olha que loucura. Na ansiedade de pensar sobre a certeza da vida, nós ficamos com medo. E tem aquela famosa frase: a única certeza que nós temos é a morte. Então, assim, se isso já é certo e ainda não aconteceu, por que a gente vai ficar ruminando sobre isso? E aí eu trago para vocês uma frase maravilhosa que eu, Poliana, adaptei. A vida é o que acontece enquanto você lembra do passado e sonha com o futuro. Então, meu amigo, a vida tá acontecendo aqui e agora. Pensar na morte da bezerra, pensar em qualquer coisa que envolva o futuro inexistente no agora, não faz sentido nenhum. E realmente, a única maneira que a gente poderia vencer esse medo, eu entendo que seria evoluindo a nossa espiritualidade, para que a gente nunca vai entender o que é a morte, mas a gente pode entender o sentido da vida. E o sentido é o que é para você. Vai ser diferente do que é para mim, para outras pessoas. E também entender a finitude da vida, que é o que eu sempre trago aqui, faz com que você curta mais o presente. Faz com que você deixe de ficar criando coisas que podem nem vir a acontecer. E também, se a gente tem uma única certeza na vida, que é a morte, eu diria que nós temos, na verdade, 2 certezas. Você tem a certeza que você está vivo hoje. Então, por que não aproveitar isso daqui? Por que não viver com plenitude um momento que se encontra? Bora pro número 2. Segundo medo. Medo do fracasso. Como a gente tem medo de ser ruim. É a maior loucura, né? A gente tem medo não só de ser ruim, como de ficar desagradando os outros, de fracassar em qualquer evento. Só que assim, amor, se você não tentar, não der o passo, tu tá no 0 a 0 já. E aí, esse medo do fracasso, sabe o que ele faz com a gente? Ele estagna a nossa vida, ele estagna a nossa energia. Ao invés da gente tomar uma ação, da gente ir pra frente, de a gente ao menos tentar, a gente fica numa inércia. E aí a gente procrastina tudo que poderia vir a ser bom. E aí eu te faço a pergunta: se você reconhece este medo, parado você já tá, o não você já tem. Por que você não vai tentar? Bora pro terceiro? Medo da rejeição. Esse aí pega todo mundo. Me pega, não vai pegar você? Tenho certeza que sim. E por que a gente tem medo da rejeição? A gente não consegue ser a gente mesmo. Isso é triste ou não é? A gente tem medo de não agradar o outro, e aí a gente tem que colocar uma máscara ou ficar se enquadrando em espaços, em lugares que não são nossos. A gente não vive a nossa verdade por ter medo de desagradar o outro. Ai, meu Deus. Até quando? Agora, novamente, bora fazer uma conexão no livro.
Pega essa, hein? Tem tudo a ver com isso daqui. No livro Quinto Compromisso, ele faz simplesmente... Ele cria um cenário para que a gente entenda isso, de não viver a nossa verdade, ficar inventando coisa e ficar tentando provar para os outros quem a gente é. E eu acho que na minha cabeça nunca foi tão perfeito. Imagine que você entra numa sala de cinema e aí tá passando um filme e tem uma pessoa sentada, sozinha, só ela, focada naquele filme, tá assistindo. Você senta ao lado dela e o filme que tá passando é o filme da tua vida. Você tá vendo o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo ali acontecer. Essa pessoa que tá assistindo, da qual você sentou do lado, ela não tá nem aí pra você, ela tá focada naquele filme. Só que esta pessoa que está sentada é você. Você tá vendo o teu filme. E aí você sai dessa sala, você caminha no corredor e você entra em uma outra sala. Tem uma outra pessoa sentada lá e está passando um outro filme. Só que o engraçado é que nesse outro filme você também é um personagem. Só que não é do jeito que você sabe que você é. Sabe por quê? Porque quem tá assistindo nessa sala é a tua mãe. E o filme que tá passando é o filme da vida dela. Então o personagem, que é você, está sendo retratado da maneira que ela te enxerga. Que não é o que você vê em você. Porque só a gente sabe quem a gente é. E assim você vai passando de sala em sala e vendo, encontrando o filme do teu pai, o filme do teu namorado, namorada, o filme do teu amigo, o filme do teu professor, o cacete a quatro. E você nunca é quem você verdadeiramente é no filme dos outros. Gente, vocês entenderam isso? Porque assim, pra mim foi um choque saber que a gente nunca vai ser o nosso verdadeiro eu para os outros, porque os outros tiram conclusões, os outros interpretam a gente, que não necessariamente seja do jeito que a gente está tentando passar. Eu costumo usar uma frase que é assim: eu sou responsável por aquilo que eu estou tentando me comunicar. Verbalmente, como eu quero falar, eu sou responsável por isso. Mas eu não sou responsável pelo que o outro vai interpretar daquilo que eu estou falando. Quantas vezes você foi mal interpretado, não só numa fala, como numa mensagem, hoje em dia, porque a gente vive no mundo digital, num e-mail do trabalho, de diversas maneiras. A gente é mal interpretado, mas por quê? Porque as pessoas têm as crenças dela, ela tem as vivências dela. Então a maneira que ela vai tomar aquilo vai ser diferente da sua, do jeito que você tá passando. Ai, meu Deus, que explosão. Explosão. Tudo isso é uma explosão na sua cabeça, explosão na minha. Conclusão. Medo da rejeição. Nós vamos viver uma vida pautada em viver uma verdade que não é nossa, porque a gente precisa agradar o outro, que na verdade nunca vai ser agradado, porque o filme dele é outro. E a gente não é responsável por aquilo que ele interpreta sobre nós. É isso. Número 4. Do jeito que a gente tem medo do fracasso, vocês acreditam que a gente tem medo do sucesso? Ai, que loucura. Nossa, o ser humano é louco. Ai, que doido. Nossa, doidinho, cara. A gente tem medo do que pode dar certo na nossa vida. Meu Deus. O pobre não tem um dia de paz. Não tem, pobre não tem. Já não basta ter dias ruins, tem medo de ter dia bom. A gente tem medo de ser feliz. Vamos dormir com essa. Beijo. Tem pessoas, me coloco no rolo, que a gente sofre tantos traumas, infelicidades ao longo da vida, que se isso é algo constante, é algo que a gente se apega,
A vida pra nós é isso. É isso. É viver ruim, é viver mal. E de pensar que poderia viver bem, que poderia ser feliz, dá medo. Porque a gente vive na zona do conforto do ruim. E a zona de conforto, independente se ela é boa ou se ela é ruim, ela deixa a gente dentro de um espaço seguro. Olha que loucura. Não é doido? Conclusão, dá medo de ser feliz. Dá medo de sair dessa zona ruim pra uma zona boa, de ter sucesso na vida. A gente está acostumado com a falta e com a escassez. E mudar esse cenário é chacoalhar tudo. Então não, melhor a gente ficar onde a gente tá. Melhor a gente ficar nessa infelicidade aqui. Fale por você, porque eu não, eu quero mudar. Eu quero ser feliz. E vamos pro quinto. Vamos finalizar isso aqui que já tá muito tapa na cara, não tá isso aqui? Quinto medo mais comum, o medo do desconhecido. Esse também é famosíssimo, não é? Se a gente sabe que a vida não tem script, não tem roteiro, que a vida é uma surpresa, por que raios a gente fica buscando garantia? E aí tem uma coisa latente aqui, que segura a gente para trás de tomar as decisões, de fazer novas escolhas, de literalmente correr pro abraço do que a gente não sabe. E do outro lado desse medo todo, pode existir algo muito lindo. Pode. Sim, viver o novo, ele assusta pra caramba, eu sei disso, eu sei. Eu fiz um intercâmbio em 2014. Eu larguei tudo, tá? Eu já estava com uma carreira formada, eu tinha sido promovida, eu estava numa empresa boa, eu iria fazer uma carreira e eu larguei tudo. Eu larguei tudo para viver, para me conhecer. A vontade de ter essa experiência fora, em outro país, sempre foi muito grande. E eu sei que muitas pessoas têm essa vontade. Você aí que tá me escutando pode ter essa vontade. Só que você não tem coragem de fazer. Por conta disso, porque o novo assusta a gente não sabe o que espera do outro lado. Viver a nossa zona de conforto, viver aquilo que a gente já sabe, num país que a gente conhece, é fácil. E hoje eu posso falar pra vocês que foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu pude aprender muito nesse intercâmbio. Eu fiquei um ano e meio na Austrália, em Sydney, para ser mais exata. E eu pude entender o quanto eu sou leal a mim mesma, o quanto eu consigo rebolar no desconforto, o quanto eu tenho capacidade de descobrir novos talentos em mim mesma, de estar fora da minha realidade no sentido de não estar trabalhando com a minha profissão e simplesmente saber que eu posso fazer outra coisa e que eu tenho habilidade para isso. E que a gente dá um jeito. No final das contas, a gente dá um jeito, sabe? É você se descobrir, é você se conhecer. E não existe coisa mais maravilhosa do que você saber que você pode confiar em você mesmo. Não existe. Que você dá conta do recado. Minha irmã, tu vai pra cima. Que não há nada que segure você. Só vai. E o máximo que vai acontecer é que você vai cair e que você vai levantar. E eu tenho certeza que a gente levanta com muito mais vontade de vencer. Entendeu? É isso. Bora repassar só pelos 5 para vocês não esquecerem? A gente falou sobre o medo da morte. A gente falou sobre o medo do fracasso.
o medo da rejeição, medo do sucesso e o medo do desconhecido. Não acredita em tudo que você escuta por aí. Não acredita em tudo que as pessoas falam. Tenha discernimento. Tenha pensamento crítico sobre as coisas. A vida e a verdade é o que mora dentro de você. Que essa força, esse espírito que vocês já sabem que mora aqui dentro, que é o Criador, ele nos colocou nessa vida para que a gente, primeiro, desfrute dela. Segundo, para que a gente conheça a verdade. E terceiro, para que a gente seja feliz. É isso. Só que a gente dificulta o processo. A gente só sabe empatar a vida. É isso que a gente faz. A gente empata a nossa própria vida. E ainda empata a dos outros. Ai, Deus me livre, hein? Eu de verdade, espero que vocês tenham gostado. Tenho me divertido muito com os vídeos, porque é uma maneira que eu consigo me expressar. Eu tenho todos os meus pensamentos sempre guardados, sempre estiveram guardados. E pela primeira vez eu venci o medo do fracasso, de uma vontade que já existia de fazer vídeos. E a vontade de fazer os vídeos era simplesmente de me expressar, era simplesmente de ter um diário meu mesmo, guardar os momentos.